João, capítulo 6, versículos 16 a 21. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram num barco e começaram a atravessar o lago em direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escurecendo, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Muito bem, obrigado. Deus abençoe. Podem sentar. Isso. Bom, na verdade, nós vamos falar sobre o teste no mar, hoje à noite. Continuando a nossa série no Evangelho de João, talvez ainda temos alguns domingos pela frente, depois nós vamos entrar numa nova série, vamos dar um intervalo e depois retomar mais para o final do ano, com outro momento precioso na Palavra de Deus. João capítulo 6, versos 16 a 21. Embora a gente vá falar sobre o teste no mar, Jesus, no mar da Galileia, seus discípulos, as ondas bravias, e esse texto que foi lido pela Carol, nós temos dois outros textos nos evangelhos que tratam dessa mesma passagem. Um está em Marcos, no capítulo 6, que é um texto também sucinto, não tão longo. E temos Mateus capítulo 14, que vai do verso 22 ao verso 33. E aí nós temos um detalhamento maior desse episódio que aconteceu exatamente no Mar da Galileia, um grande lago. Israel tem dois grandes lagos, né, que é chamado de mar pelas características. O Mar da Galileia, ao norte, e o Mar Morto ao sul. E o Mar da Galileia é um lago extraordinário, em alguns pontos é difícil você ver o outro lado, mas dá para ver as montanhas, e devido ao agito das ondas, em determinada época do ano, então as ondas são bravias, é um lugar de muita pesca, é um mar que fornece subsistência para aquelas pessoas que moram ali naquela região. Foi ali que Jesus gastou muito tempo no seu ministério público ali naquela região. Então hoje nós vamos ver um episódio que acontece exatamente no Mar da Galileia, o chamado teste no mar. Agora o texto que nós vamos utilizar vai ser o texto de Mateus 14. Você pode virar sua Bíblia lá para Mateus 14, porque é o texto mais detalhado que a gente vai estar acompanhando hoje à noite. Queria orar antes da gente entrar nesse momento. Pai, a nossa oração nesse instante é que os corações, as mentes, as emoções, o nosso corpo, enfim, todo o nosso ser, esteja agora submisso à ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra gere em nós vida, transformação, confiança, esperança, e que o Teu poder, Senhor, que se manifesta através da palavra, nos livre de todo o medo, de todo o receio, e nos dê a liberdade, Senhor, de podermos confiar no Deus que controla todas as coisas, soberano, Senhor, sobre a natureza, sobre nossas vidas, sobre o destino eterno dos homens. Deus que, apesar de tanto poder, é preciosamente Deus de perto, Deus de amor, Deus que nos conhece pelo nome,
que nos conhece na intimidade. Nós te agradecemos por esta noite, Senhor, e que o teste desses discípulos no mar, que tem sido também, Senhor, o nosso teste aqui no dia a dia, tenha como finalidade, Senhor, o maior reconhecimento de que Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas, as circunstâncias boas e as circunstâncias más das nossas vidas. Age agora, Senhor, no coração de cada pessoa aqui hoje à noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem alguns textos na palavra de Deus que fala dessa coisa do ser provado, ser testado por Deus, né? Jó 5,17 diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Disciplina. Jó 23,10 diz: mas Ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, eu sairia como ouro. Salmo 119, 67 diz: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a Tua palavra. 1 Coríntios 4,17 diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Sabe, Deuteronômio 8:5, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E a disciplina dói, né? Jó 16:12, em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, pôs-me por seu alvo. E Jó dizendo, eu estava tão tranquilo, né? E Deus de repente fez cair sobre mim tudo isso. 1 Pedro 1:7 diz, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O ouro, quanto mais depurado, apurado, debaixo da pressão e da fornalha do fogo, mais precioso é. 1 Pedro 4,12 diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Apocalipse 3,19, Jesus diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. As aflições acabam redundando em benefícios. Primeiro porque promovem a glória de Deus. Toda vez que um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus sofre, ou às vezes até uma pessoa que não crê no Evangelho, nem tem qualquer tipo de fé em Cristo Jesus, por muitas vezes o instrumento de Deus para trazer essa pessoa à presença dele é o sofrimento, é a dor, é o desastre, é o sofrimento. E é difícil a gente encarar um Deus que é capaz de permitir o sofrimento, de não nos livrar em determinados momentos, para nos provar, nos aperfeiçoar. É muito difícil aceitar algo assim. Esse é o Deus da Bíblia, soberano Senhor. Também as aflições, redundam em benefícios porque exibem o poder de Deus, no livramento, no cuidado, no socorro último de Deus. E exibem também a fidelidade do Senhor. Ele é fiel, Ele não nos abandonará, independentemente das circunstâncias e do sofrimento. Não há na Escritura, e aí nós temos essas perguntas, e a gente ouve de guerras, sofrimentos, matanças, inocentes morrendo, e os homens fazem perguntas, né? Por que é que Deus não impede tudo isso? E é sempre a pergunta, por que é que Deus não impede tudo isso? Porque Deus, na sua soberana vontade, permite que o ser humano ande o seu próprio curso de vida, semeando aquilo que ele planta, ou colhendo aquilo que ele semeia, que ele espalha. É produto da própria pecaminosidade humana, das lutas, das brigas, das invejas e etc. Mas Deus é poderoso para livrar, quando Ele quer e como Ele quer. E às vezes permitir que a tribulação venha neste mundo, enquanto estamos aqui, para o nosso próprio bem,
para o nosso aperfeiçoamento. Aqui temos um episódio na vida dos discípulos que particularmente ilustra os estágios da tribulação na vida de pessoas como nós. O cenário é o Mar da Galileia. É interessante que o Mar da Galileia é lugar de provisão, é lugar de tranquilidade em determinados momentos da vida daquele povo, mas é também um lugar de furiosas tempestades. Eu acho interessante isso, né? O mesmo lugar de provisão é o mesmo lugar de tempestade. O cenário é o Mar da Galileia. Eles foram enviados para o outro lado em direção a Cafarnaum. Eles foram para um lugar chamado Betsaida Leste, as planícies de Genezaré. Eles teriam que remar mais ou menos 7,5 quilômetros até a outra margem. Mas foram surpreendidos por uma tempestade a mais ou menos 25 ou 30 estádios. 25 multiplicado por 192 metros, dá mais ou menos 4.800 metros, 5.000 metros. É o que a Carol leu aqui na sua versão mais simplificada das Escrituras. A pergunta é, por que Jesus, depois de despedir as multidões, vai para o monte orar e permite que seus discípulos partam sozinhos para dentro do mar? Eu tenho algumas suposições. Primeiro, talvez porque ele quisesse despedir as multidões ou a multidão que o assediava para torná-lo rei. João 6,15. E ele queria fazer isso longe dos seus discípulos. Talvez até por reconhecer a fraqueza dos seus próprios discípulos que estavam esperando que ele se tornasse o grande imperador para derrubar o Império Romano e estabelecer um reino pró-Israel naquele momento. Outra razão, talvez porque ele quis ficar a sós para a oração, conforme o verso 23 de Mateus 14. Ou talvez ele queria despedir a multidão, ou dizer, vão embora, porque ele sabia que a tempestade estava para cair sobre aquele lugar. Ou, provavelmente, porque ele queria provar os seus discípulos, provar quanto à confiança deles no Senhor, naquele que era soberano, inclusive sobre a natureza. Uma coisa interessante é que Jesus, aqui no texto, ele fica no monte em oração. Ele fazia isso pela manhã, fazia isso nas madrugadas e às vezes passava noites inteiras em oração. Ele orava pelo reino, pelos seus discípulos e até por aqueles que haveriam de crer em seu nome, como em João 17. Interessante que o cenário traz um tremendo contraste, né? Enquanto os discípulos estão no meio do mar, passando um sufoco tremendo, Jesus está no monte em oração. E assim é a nossa vida hoje, né? Enquanto Jesus está intercedendo por nós, à direita do Pai, nós estamos aqui nesta vida tentando remar contra o vento, na força humana, prestes a sucumbir e cheios de tribulações ao redor. Então vamos dar uma olhada no texto de Mateus, capítulo 14, aí a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Acho interessante o Senhor Jesus Cristo em oração sozinho. Deus que se fez homem, mas ainda conectado com o Pai no poder do Espírito Santo e em oração. Verso 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. No sentido de uma medida aqui que eu já dei para vocês. O barco estava açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então vamos dar uma olhada de perto aqui nessa tribulação. Enquanto Jesus orava, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade no meio do mar. O texto diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Em Mateus capítulo 8 tem uma outra tempestade
chamada de seismos, uma palavra grega que quer dizer violenta agitação, de onde vem a palavra sismógrafo. E essa agitação era provocada pelos ventos que afunilavam ali naquela região. O mar, localizado ao norte do Vale do Jordão, medindo aproximadamente 20 por 12 quilômetros, a uns 300 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, era cercado por montanhas, aliás, é cercado por montanhas, e ele recebe os ventos frios que vêm do Monte Hermon e acabam colidindo com o mormaço do mar e impele as águas, formando vagas e ondas enormes. Os surfistas gostariam muito daquele mar nessa época do ano. Um simples barco naquele mar poderia se tornar um brinquedo frágil à mercê da tempestade. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: a tribulação dos discípulos era uma tribulação real. Assim como são reais as suas lutas, as minhas lutas, as nossas lutas. Mar, morte, ameaça, medo, levaram os homens de Deus aos remos, como se este fosse o único meio de sobrevivência. Remar, remar, remar e remar. Fazer por onde? Fazer a nossa parte. Marcos capítulo 6, verso 48, destaca que eles estavam com dificuldades para remar, porque o vento lhes era contrário. O ponto final é a exaustão, onde todo o esforço humano vai embora. É assim que acontece comigo e com você, quando nós lutamos contra a doença, contra as traições, contra as pessoas, contra o governo, contra o poder econômico, contra o patrão, o empregado, o vizinho. Quando nós lutamos contra a doença, a gente vai usando os nossos recursos humanos até o ponto de exaustão, quando não dá mais. E de novo, olha o contraste. A cena do verso 24 contrasta com o verso 23, talvez como um sinal de alerta. A tempestade acontece para os dois, para os discípulos e para o Senhor Jesus Cristo. Mas é um sinal de alerta e um sinal de alento. Enquanto nós remamos, o Senhor faz o que, gente? Ora. E por que não oramos ao invés de remar? Por que não buscamos auxílio ao invés de só tentarmos fazer por onde? Por que não confiamos ao menos no fato de que Ele está intercedendo por nós? Seja qual for a situação, Jesus está à direita do Pai. E como nosso grande advogado, segundo 1 João capítulo 2, Ele é aquele que intercede por nós. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor espera de nós também, não só que rememos, não só que façamos por onde, não só que nos esforcemos para fazer alguma coisa, mas por favor, em nome de Jesus, dá uma olhada no texto e preste atenção na lição de Jesus, no mesmo momento em que a tempestade acontecia para os seus discípulos. Ele estava em oração. Oração é uma forma de mover o dedo de Deus, a mão de Deus, a provisão de Deus, e nós temos que aprender mais sobre a oração. Todos os dias, nas segundas à noite, lá no Querigma, temos um culto de oração. Pedidos de oração, intercessão de oração, momentos de oração. Enquanto esse culto acontece, tem gente orando. Enquanto geração futura acontece, tem alguém orando, porque nós temos que fazer por onde, tudo bem, nós temos que passar a mensagem adiante, mas nenhuma mensagem chega ao seu coração, se não for regado pela oração, pelo mover da mão de Deus, e nós precisamos orar mais. Olha o exemplo de Jesus. Dos versículos 25 a 26, nós temos a fadiga, o cansaço, o fim. Dá uma olhada aqui. Quarta vigília, de 3 a 6 horas da manhã. Eles estavam remando há quase 10 horas e nada. Remar em meio à tempestade é como acelerar numa areia fofa.
É como tentar se mexer numa areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. E parece ser assim nas circunstâncias da nossa vida, não é? Problema na família, problema na saúde, problema no trabalho, problema financeiro, problemas de relacionamento. E às vezes você pausa e diz, puxa, parece que quanto mais eu tento, mais eu me afundo, mais eu me arrebento. Eu estou exausto, eu já não aguento mais. Eles não estavam indo a lugar algum. Qual o paradeiro do barco que você rema hoje? Qual o paradeiro da sua família, da sua empresa, do seu trabalho, da sua saúde, dos seus relacionamentos? Esse mundo está repleto de tempestades. Mas o quanto você tem tentado pela sua própria força, e usando seus próprios recursos humanos, sua inteligência, seus argumentos, seus amigos, seu prestígio, seu dinheiro, o quanto você tem tentado remar contra o vício, a droga. Jesus, em determinado momento, foi ter com eles lá no meio do mar. Olha a cena. E eu acho maravilhoso, porque Jesus não apenas ora, mas Ele também vai ao encontro dos seus. Diz o texto que Ele foi andando sobre as águas. Fisicamente não me parece impossível que alguém seja capaz de surfar numa prancha ou colocar um barco de toneladas sobre as águas. E Jesus, que é o Senhor do universo, o dono de todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não poderia andar sobre as águas. Questão de física, de velocidade, de controle daquele que é Senhor de todas as coisas. Bom, Jesus se aproxima andando sobre as águas. Era de se esperar que ele chegasse com um outro barco. Talvez um barco bem maior, com muitos homens para resgatar os náufragos em potencial. Bom, isso já teria sido aceitável e perfeitamente normal, ainda que arriscado também. Mas Jesus vai só. E preste atenção, extraordinariamente ele usa a tempestade e as ondas bravias como o seu caminho até aqueles que são seus amados discípulos. Só para dizer assim, meu querido, Jesus não se aproxima de você só na bonança, quando tudo está bem. Essa é uma falsa ideia da religião, de que Deus sempre está do nosso lado só quando tudo está bem, porque é uma perspectiva meritória, onde você pensa assim, eu mereço, por isso Deus me abençoa, por isso tudo está muito bem, eu estou bem com Deus, Ele está bem comigo, então Deus está agindo. Quando as coisas começam a dar errado, ou você questiona que Deus não é bom, ou você acha que você está em problema ou em pecado, e você não consegue reconhecer que Deus não te abandonou, a despeito da sua luta, do seu sufoco, da sua dor, da sua decepção. Deus não lhe abandona. Esse texto para mim é um alento, porque Jesus não foi voando, Ele poderia ter voado. Ele foi exatamente sobre as ondas, ou seja, andando por cima das circunstâncias que eram adversas, ou dos elementos que simbolizavam perigo para os discípulos. Jesus vem exatamente por sobre as ondas. Tremendo, tremendo. Eu me lembro de Isaías capítulo 55, verso 5, quando Deus diz assim, os meus caminhos não são os teus caminhos. Você pensa que Deus teria que vir em seu auxílio, em seu socorro, da forma A, B, C e D, mas Ele vem de formas extraordinárias que você nem imagina. Na dor, no leito, na perda, na decepção, na tristeza, é lá que Ele vai e diz, eu estou aqui, eu estou aqui. Nunca imaginamos que Deus possa estar presente na tribulação. Mas a Bíblia diz assim, ó, no vale da sombra da morte, Tu estás comigo, diz o salmista.
O salmista que experimentou, você e eu que já experimentamos na nossa vida momentos difíceis de tribulação, você sabe que Deus foi presente, Ele foi lá, mas nós nos esquecemos rapidamente. E logo estamos batendo na porta de novo e dizendo, cadê você, Deus? Cadê você, Deus? Cadê você, Deus? E Deus bem ali. Nunca imaginamos que Deus possa estar na tribulação, porque a lógica religiosa não nos deixa pensar assim. E eu quero convidar você a encarar o Deus da Bíblia e se colocar à mercê e à disposição deste que é dono do universo, aquele que tem inclusive uma coleira sobre o diabo, porque embora Satanás haja, embora os demônios hajam, eles não o fazem sem a permissão divina. E se você quer entender a lógica divina, para dizer, então por que ele permite? Porque eu e você somos pecadores inveterados, que cavamos a nossa própria sepultura, que desobedecemos, que acabamos com o planeta, que nos distanciamos de Deus, que brincamos de Deus, que sentamos no trono de Deus, e só tem um jeito dele nos demover de lá. Ele usa o sofrimento como instrumento, e às vezes até o próprio inimigo, para lhe trazer de volta para ele. Vem. E quando ele não te chama de volta, ele vai lá te buscar. Como Jesus foi buscar os seus discípulos ali. No mais profundo abismo, diz o salmista, a tua mão me sustém. Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ele me faz andar altaneiramente. Todos me abandonaram, só o Senhor me acolheu, diz o apóstolo Paulo. O salmista diz, quando meu pai e minha mãe me abandonam, o Senhor me acolhe. Eu não sou órfão, não serei abandonado, não serei desprezado, não, porque o Senhor me acolhe. Mas Ele me acolhe também quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. No leito de dor, diz o texto, Ele afofa a minha cama. O salmista diz, Salmo 46, 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Aonde, gente? Nós precisamos amadurecer como crentes em Cristo Jesus. E esse tem sido a tônica da nossa palavra, da nossa pregação, porque é a tônica bíblica. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas e tribulações, merecidas e imerecidas. Não importa, é para a glória de Deus. E eu o glorificarei em toda e qualquer situação. Essa é uma igreja madura. É isso que nós queremos buscar na vida e no coração dos crentes, que vão andar com Jesus e vão resistir ao teste do tempo. Que não estão aqui para passar uma chuva, uma onda qualquer. Não estão aqui por um momento. Não são telespectadores de um programa que pulam de galho em galho, de lugar em lugar, buscando uma palavra de alento que venha simplesmente para livrá-los da tribulação, ao invés de reconhecerem que o Senhor está mesmo na tribulação. Deus há de nos dar maturidade como igreja, para que venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco. No leito de dor, Ele faz da tempestade e das ondas bravias o seu caminho seguro até nós. Dá uma olhada no versículo 26 e 27. Verso 26 e 27. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles não podiam entender que era Jesus. Não pode ser. Aterrados e tomados de medo. Sabe o que é o medo? O medo é fruto da insegurança e da ansiedade. Medo gerado pela falta real ou projetada de amor. É bem simples. É bem simples. Uma criança não terá medo do escuro ou de uma circunstância adversa, se estiver segura do amor daquele que está por perto, ou a mãe ou o pai. Eu e você nos sentiremos totalmente inseguros quando estivermos nas mãos de alguém em quem você não confia. Dá medo.
Quando é que o amor lança fora o medo? Quando eu estou seguro de que aquele que está ao meu lado me ama o suficiente e não permitirá que eu vacile, não permitirá que eu morra, não permitirá que a minha vida se acabe mal ou de forma terrível. O Senhor há de estar ao meu lado. Ele me ama. O medo vem quando eu não estou certo de que alguém mais forte do que a própria ameaça esteja ou estará ao meu lado para me socorrer. Há casos em que eu posso confiar na minha própria capacidade de superar obstáculos ou ameaças. Deus tem provido para você e para mim um mecanismo natural de defesa, como os anticorpos, ou o reflexo que repele um inseto, ou uma ameaça qualquer, nos seus olhos, é um reflexo natural. Mas há circunstâncias na nossa vida em que a ameaça real ou a ameaça projetada é ou se torna bem mais forte do que as minhas próprias forças. Você já experimentou isso? Os Golias da vida, os exércitos, os inimigos, as ameaças, as tempestades, a morte. E você precisa aprender na vida cristã a distinguir os reflexos naturais de defesa, quando um medo de um momento, uma circunstância, uma ameaça qualquer, lhe fazem reagir de forma consciente. Porque eu tenho medo, eu não me exponho ao choque elétrico, ao corte de uma navalha, a andar em determinados lugares nessa cidade, eu não paro num sinal depois de 10 horas da noite. Então, é um reflexo natural. Mas há coisas que fogem completamente ao nosso controle. Como é que você pode controlar o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, do seu vizinho? Como é que você pode controlar o coração de um ladrão, de um assaltante? Como é? Você tem controle? Qual seria a sua reação? Que tal um vírus, uma bactéria? Que tal um câncer? Que tal o HIV? Como é que você tem controle sobre essas coisas? Nós estamos à mercê de elementos que podem acabar com a nossa vida a qualquer momento. Mas para esses casos, Deus tem provido o seu poder e a sua presença. Nós temos na Bíblia quase 350 textos em que Deus diz para mim e para você: não temas. Não temas. Mais de 350 vezes o Senhor olha para os seus e diz: não temas. E quando Ele diz não temas, Ele não está dizendo não temas porque nada vai acontecer. Ele diz não temas porque eu estou contigo. Venha o que vier. Não temas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o teu auxílio. Não é o homem, não é a mulher, não é o dinheiro, não é o poder, não é a armadura, não são as cercas elétricas da sua casa. Não é o poder de um profeta, de um pastor, de um apóstolo. Não é a Bíblia do outro, nem a fé do outro que vai lhe proteger. É a presença poderosa e maravilhosa do Senhor que diz: não temas, eu estou contigo. Deus não somente nos ama, mas Ele é amor, e não há razão para insegurança na sua presença. Os discípulos disseram: é um fantasma. O termo, apesar de estar no singular, no Novo Testamento, era muito usado pelos gregos para designar uma aparição sem substância real. Meu pai costumava dizer visagem. O sergipano baixinho. Está vendo visagem, menino? Os judeus acreditavam que os demônios andavam à noite procurando fazer o mal aos homens.
É uma citação da literatura judaica que eu tenho aqui, que diz: é proibido saudar um amigo à noite, porque pensamos que possa tratar-se de um demônio. Na perspectiva limitada dos discípulos, provavelmente aquela tempestade estava intimamente ligada a uma ação demoníaca, mas eles estavam contemplando o Salvador que caminhava em direção a eles, só que andando sobre mar revolto. E aí eu chamo a sua atenção, meu amado irmão, não entre nessa história de que tudo é o diabo, tudo é espírito mau, porque senão você vai acabar olhando para algo que Deus está fazendo na sua vida e dizendo: é um fantasma. Você tem alguns ângulos de visão na sua vida. Você pode olhar e dizer assim: ah, é ele que está querendo fazer isso contra mim. Ah, olha aí o que ele está tentando contra mim. Olha o que ele está intentando contra mim. E você vai botar a luva, subir num ringue e dar um soco no nariz dele. E você acha que vai resolver. Paulo diz: nossa luta não é contra carne e sangue. Não é teu marido, não é tua mulher, não é teu vizinho. Não são eles. Você pode olhar para um outro ângulo aqui e dizer: ah, é o diabo, é o demônio, amarra, profetiza, pisa, sapateia. Ora, decreta. Sabe quando é que o diabo vai ser amarrado? 1000 anos, no milênio. Não é que essa história de que você amarra o diabo, coisa nenhuma. Como é que você pode amarrar algo que Jesus não amarrou? Ele deixou solto. Ele é o príncipe da potestade do ar. É o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O mundo está à mercê desse domínio usurpado, satânico, tomado da mão do próprio homem. Ou vocês não leem o livro de Jó? De onde vinha o inimigo na presença de Deus? De rodear, de passear na terra. Vistes o meu servo Jó? Então você pode olhar pelo ângulo humano e dizer: é ele. A Bíblia diz: não, por trás dele, a nossa luta pode ser não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você olha e diz: ah, são principados e potestades, agora eu me revisto da armadura e vou em frente. Tá bom, mas eu quero que você olhe ainda mais acima de principados e potestades, e não diga que é um fantasma, ou que são fantasmas, ou que são espíritos. Não seja um especialista em lidar com espíritos, mas seja um especialista em conhecer aquele cujo nome está acima de todo nome. Porque não basta citar nomes de demônios, cite o nome de Jesus. E pode ter certeza, como diz Tiago: apega-te, pois, a Deus. Primeiro, aqui nesse plano. Segundo, resiste ao diabo. E o que é que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Você pensa que ele fugirá de você porque você vai resistir? Não. Primeiro, porque você se apegou ao Senhor e é capaz de olhar nas circunstâncias mais adversas da sua vida, e ao invés de ficar imaginando que é coisa só do diabo, você pode pensar o seguinte: Deus é soberano, tu estás comigo, Senhor, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu não vou tirar os meus olhos de ti. Nessa época de intensa manifestação demoníaca, onde gnomos, espíritos maus e fantasmas são evocados, nós precisamos de discernimento para provarmos os espíritos, a fim de não nos apavorarmos com a presença alentadora do próprio Senhor, usando quem Ele quer usar, e não use os demônios como desculpas para a sua incredulidade. Nada de caça-fantasmas. O Senhor é aquele que promete estar com o seu povo, seja qual for a circunstância. Verso 27, o que é que o Senhor diz? O alento. Ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Sou eu, não temas. Estas são palavras de alento e de conforto. Outra coisa que eu acho impressionante é que Jesus não critica o medo dos seus discípulos. Eu e você temos medo, eu e você vacilamos, eu e você temos que confessar uns aos outros que nós vacilamos mesmo. E quando o pastor diz aqui, com a força das palavras, não temas, não temas, não temas, não temas, confie, 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 Deus, mais do que eu, sabe que nós vamos vacilar.
Mas você tem que ouvir essa palavra maravilhosa de Jesus, que nem está ali criticando, como não criticou os discípulos. Ele simplesmente reafirma: não temas, sou eu. Tem bom ânimo. Eu sou aquele que te chamou. Eu sou aquele que prometeu alívio, diz o Senhor. Eu sou aquele que prometeu descanso, proteção e poder. Eu não te desampararei, mesmo quando fores fraco ou duvidoso. Você não tem que ser super-homem, super-crente. Você não tem que disfarçar nada. Está com medo? Tudo bem. Ouça o que diz a palavra de Deus. Conheça um pouco mais desse Senhor presente na tribulação, para você confiar. Não temas. Tais palavras podem transformar medo em alegria, seja qual for a sua tempestade. Medo em certeza, confiança. Olha os versículos 28 a 30. Coisa tremenda aqui, ó. Dá uma olhada. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Se és tu, Senhor, o texto traz até um elemento importante que transforma a dúvida em absoluta certeza, ou pelo menos uma demonstração de pequena fé e não a ausência total de fé. Se, poderia até ser traduzido de uma forma diferente para amenizar a dúvida de Pedro, né? O texto pode ser traduzido assim: uma vez que és tu, Senhor. Ou seja, Pedro, medroso, transforma-se rapidamente, como lhe é característico, num ávido caçador da pessoa de Jesus. Primeiro ele é um caça-fantasma, agora ele é um caça-Jesus. Pedro é assim. Está cheio de Pedro no nosso meio, né? Você conhece alguns? Do medo para o risco, do fantasma para o Senhor, da segurança do barco para as ondas incertas do mar, da espera para a busca. Manda-me ir ter contigo, Senhor. Pedro não hesitou em invocar o poder de Jesus. Ele agora não confiava mais em si mesmo, mas naquele que dera inúmeras demonstrações de poder. Se Jesus pode, eu posso, porque eu creio nele. Claro que respeitando a sua vontade. E ele disse: vem, vem, vem. O verbo criador e sustentador concedeu a Pedro a experiência do milagre. Sua palavra é infalível, ilimitada. Aliás, limitada apenas pela nossa incredulidade. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas. Que cena maravilhosa! Aqui temos um verdadeiro discípulo, aquele que busca a ordem do mestre, obedece-a prontamente. Sua obediência o levou a andar sobre as águas em direção ao Senhor. Assim como o Senhor andou sobre as águas para vir em direção a eles. Perfeito exemplo de obediência experimental e de identidade com o mestre. Olha, nós somos assim mesmo, tá certo? E o que é que você tem feito para experimentar o poder de Deus em suas vidas? Qual foi o seu último passo de obediência e de confiança naquele que tem poder para fazê-lo de fato andar sobre as águas, andar sobre a tribulação, andar sobre as circunstâncias, andar sobre as circunstâncias adversas, continuar firme ao lado daquele que lhe trai, daquele que lhe despreza, daquele que não quer nada com você? Aí, passo seguinte, vem o vacilo. De exemplo de fé para o exemplo de pequena fé. Pedro reparou na força do vento. Oi, Senhor. Ele deixou de olhar para o Senhor, começou a contemplar a força causadora das grandes ondas que agora o sustentavam. Olha o problema aí. Viu? Essa oscilação de Pedro. Assim somos nós. Por que o pastor prega todo domingo a mesma coisa? Parece que é a mesma coisa. Por que a Bíblia poderia ser enxugada, resumida em 2 parágrafos? Sabe por quê? Porque nós somos inconstantes como Pedro e precisamos ouvir do Senhor de várias maneiras, de várias formas, várias vezes. E o Senhor misericordiosamente está nos trazendo de volta, nos chamando de volta e vindo ao nosso encontro para dizer: não temas, de novo.
Você pediu para andar sobre as águas dias atrás, está lembrado? Eu fiz você andar sobre as águas, mas logo você olhou para a força do vento e foi sucumbindo. De novo, de novo, de novo. Pedro reparou na força do vento, veio a dúvida, o medo. E aí ele começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Seu vacilo não era ausência total de fé, era uma fé pequena, tão pequenininha, estava tão pálida, fraquinha, que ele começou a submergir. Fé é dom de Deus. Jamais deixaremos de contar com esse recurso para as horas em que estamos sucumbindo. Davi, Elias, Jó, Jonas, Pedro acharam o que nós também temos ao nosso dispor: socorro bem presente na angústia. Grite, clame, o Senhor virá. O Senhor virá. Aliás, Ele está bem aí do seu lado. Você está sucumbindo, meu irmão? Você está submergindo no mar das aflições? Você é filho de Deus? Você sente que está perdendo a fé? Mas você pode clamar a qualquer tempo: salva-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Tira-me, Senhor, desse sufoco. Eu creio que Tu estás aqui, na cadeia, no porão, nas madrugadas sombrias de insônia, nos momentos mais terríveis, nos antros dos inferninhos terrenos. O Senhor estará lá para estender a mão a você e dizer: vem, não temas, não temas, não temas. Está doendo? O Senhor estará lá. No leito, Ele estará lá. Na UTI, Ele estará lá. Ele vai dizer para você: não temas. Versos 31 e 32, veio o livramento. Jesus estende a mão e toma-o. O Senhor, que pode comandar pela sua palavra, decide tocar nas mãos estendidas do homem de pequena fé. Jesus poderia apenas dizer: vem, Pedro. Mas Jesus faz uma coisa que é impressionante, né? Ele faz questão de tocar nas mãos de Pedro, de estender a mão física. Ele decide tocar nas mãos estendidas do homem de pequena fé. Seu toque é vida, é poder, mas é acima de tudo uma demonstração viva de amor, de um Deus pessoal, que levanta você pela mão. A repreensão gentil e amorosa de Jesus qualifica a fé. Não temas, nem te espantes. O Senhor teu Deus é contigo. Verso 31, cessou o vento. Uma demonstração do total controle que Jesus tem sobre a natureza e sobre toda e qualquer circunstância. Ele não interferiu enquanto orava, porque o seu propósito maior era o aperfeiçoamento dos discípulos, criaturas e filhos falíveis, carentes de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento este que vem só através de tempestades e tribulações. E Deus sabe disso. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Jesus nunca garantiu a ausência de tribulação, pois seria uma atitude de ódio para aqueles que tanto precisam crescer através das tribulações. Ele prometeu não exceder o limite que podemos suportar, mas acima de tudo garantiu a sua presença e o cuidado constante. E finalizando aqui no verso 33, o que é que nós lemos aqui? E os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Ao reconhecermos o poder e o amor de Jesus, ou ao reconhecerem, perdão, o poder e o amor de Jesus, os discípulos caíram aos seus pés em adoração, reconhecendo o que o Pai já declarara. Aliás, os próprios demônios reconhecem que Jesus tem poder, que Jesus ama, que todo o universo está sob seu controle. Mas você precisa reconhecer tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele é capaz de fazer por nós, mesmo no momento de tribulação. Por que duvidar? Você está remando, né? Jesus está dizendo: não, não, não. Eu estou contigo. Está afundando?
Ele estende a mão, diz: vem, confia no que eu estou dizendo, creia na minha palavra. Amados, assim é a nossa vida. Você precisa acreditar que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor não lhe abandonará. Ele vem surfando nas ondas que ameaçam lhe afogar. Ele vem nas circunstâncias em que os inimigos parecem enormes. Ele usa a enormidade e o tamanho do problema e da dificuldade para, através desta situação ou daquela situação, se fazer presente, amoroso, cuidadoso e capaz de lhe dar alento, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas, não temas.